O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém quem ele era. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito por parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não te permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho nos prepare para a vida eterna. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, caro telespectador que nos acompanha pela rede de comunicação Nazaré, também pela rádio web Basílica de Nazaré. A liturgia desta quinta-feira reafirma a centralidade da fé cristã. Nos lembra que na primeira promessa que Deus fizera ao seu povo, de uma aliança, já não mais aos moldes daquela que libertara o povo do Egito, mas impressa no coração, nos sentimentos, nas emoções, de tal maneira que a pessoa seja sinal desta correspondência de sua ligação com Deus. Nós encontramos o seu pleno cumprimento hoje em Jesus Cristo. A profissão de fé que Pedro faz é a mesma que a igreja abraça junto aos seus discípulos ao longo de todos estes séculos, e que constantemente nos lembra a grandiosa presença de Deus em nosso meio, nos sinais visíveis dos sacramentos. E hoje, de modo muito concreto e operante, do sacramento da Eucaristia que nós celebramos. Caríssimos irmãos e irmãs, quando Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ele não fala por conta das suas faculdades mentais, da sua altíssima capacidade, fala porque fora iluminado, conduzido, seduzido pelo Espírito de Deus.
É preciso que nós estejamos cheios de Deus para reconhecermos a presença de Cristo como libertador em nosso meio. O importante, caríssimos irmãos e irmãs, que no reconhecimento e na profissão de fé de Pedro, toda a comunidade cristã, ao longo de todos estes séculos, reafirma toda a sua identidade e redescobre nesta pertença a sua fiel vocação cristã, vocação à unidade, vocação à santidade. Aliás, quando Jesus volta-se para Pedro e diz: tu és Pedro, pedra, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder dos infernos não prevalecerá sobre ela. Ele, ao mesmo tempo que constitui Pedro como como elo de ligação nesta igreja nascente entre a comunidade cristã e este mistério de nossa fé, ele o envia, ele confia a grandiosa missão da unidade, da reconciliação. A igreja nasce já vocacionada a ser este elo de ligação, de unidade entre a nossa humanidade e Deus. Ela é vocacionada à santidade, mas de modo muito estreito e particular, à reconciliação da nossa comunhão com Cristo, que hoje se manifesta no sacramento da reconciliação. Por isso, Jesus diz: tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja, e ainda mais, eu te darei as chaves do reino dos céus. Ou seja, te darei o poder de abrir e fechar, de ligar e desligar. E tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. O que desligares na terra será desligado nos céus. O que Jesus constitui na missão originária da criação da igreja, na vida de Pedro e de cada um de nós, nos tempos diversos da igreja, é que ela nasce no ajuntamento, no acolhimento daqueles que estão dispersos, que estão separados, daqueles que estão feridos e que estão afastados. A igreja não se constitui para separar e dividir, pelo contrário, para juntar, para congregar. A vocação essencial é a unidade em torno de Cristo, pedra fundamental da construção desta igreja, cujo elo hoje encontramos em Pedro, apóstolo, o Papa. Caríssimos irmãos e irmãs, é importante ainda lembrarmos que, por mais que a igreja nasça desta belíssima experiência que nos é confiada por meio de Pedro, às vezes no dia a dia nós ainda não entendemos a nossa vocação especial, a vocação essencial da igreja. E como Pedro, logo depois, que querendo reter para si a presença do Mestre, diz: Senhor, que este mal jamais te aconteça, quando ele dissera que precisava ser entregue nas mãos das autoridades, dos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, mas ressuscitaria no terceiro dia. As pessoas que nós gostamos, às vezes egoisticamente, queremos que elas estejam conosco. Não suportamos a ideia de que terão que partir, terão que se distanciar de nossa vida. E é preciso que nós não nos relacionemos com este grande movimento da nossa fé e nem com as pessoas a partir de nosso egoísmo e de nossas intenções particulares, mas a partir da vocação essencial, da missão especial que é confiada a cada pessoa e que, consequentemente, a missão levará para lugares e situações que jamais escolheríamos. É importante, caríssimos irmãos e irmãs, que sejamos capazes de acolher a missão assumindo a nossa cruz. E esta é seguir os passos de Jesus até a sua cruz, pois ninguém é capaz
de entrar nesta realidade que Ele nos oferece do céu, furtando-se da realidade principal da entrega total no alto da cruz. A cruz é porta de eternidade e todo cristão, todo discípulo e discípula, por ela devem entrar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.